Sejam bem-vindos! Anteriormente, vimos que o município dispõe de um quadro de pessoal próprio e que a realização das atividades permanentes deve ser assegurada por pessoal provido em regime de carreira. Os trabalhadores podem assumir funções por mobilidade através de concurso interno ou, em último recurso, através de concurso público aberto para recrutar novos funcionários para o aparelho do Estado. Mas em casos excepcionais, estas atividades podem ser exercidas por pessoal provido em regime de contrato. Na Presidência da República, na Assembleia da República, nas carreiras de professores e de profissionais de saúde ou outras onde tal possa ser necessário. Estes contratos são celebrados por tempo determinado, com duração até 4 anos não renováveis. Não existe legislação atual específica que estabeleça os princípios e normas para a contratação de agentes do Estado no município. Deverá ser o próprio município a criar normas a serem aprovadas pela Assembleia Municipal para a contratação de pessoal fora do quadro de pessoal. Devemos recordar que qualquer tipo de contrato deve ser resultado de um processo de recrutamento e seleção transparente e justo, de preferência por concurso público. Deve ser estabelecido com base na descrição de tarefas concretas. Deve estabelecer um tempo limitado e determinado de validade. A remuneração de pessoal em regime de contrato não pode ser mais favorável do que a definida para o nível mais baixo das carreiras de regime geral para funções equiparáveis. Um contrato não confere a qualidade do funcionário ao contratado e não dá direito ao desenvolvimento na carreira que é devido ao funcionário do Estado. Atenção! Tanto a nomeação de um funcionário quanto o contrato de um agente estão sujeitos ao visto do Tribunal Administrativo e à publicação do Boletim da República para terem validade. Sempre que o gestor constatar o exercício de atividade sem visto do Tribunal Administrativo, deve imediatamente determinar a interrupção das atividades e da remuneração do agente que se encontre nesta situação até a sua regularização. Para além disso, para garantir uma boa gestão das situações excepcionais de contratados fora do quadro de pessoal, os gestores de recursos humanos devem fazer um levantamento da situação contratual de cada contratado ou contratada ao serviço do município, atualizando o seu processo individual com os documentos do contrato. Informar o seu superior hierárquico de situações irregulares, lembrando que a legislação estabelece que a aquisição irregular de qualidade de agente do Estado é imputável ao serviço competente de administração e manter atualizado o Cadastro Municipal de Recursos Humanos com dados de todos os contratados, incluindo as datas de contratação. No município, pode ainda haver lugar a contratação de serviços de pessoa singular ou de consultoria para fiscalização de uma obra, por exemplo. A contratação de prestação de serviços por pessoa singular ou de consultoria é da responsabilidade do presidente do Conselho Municipal e é operacionalizada pela Unidade Gestora Executora de Aquisições do município. A prestação de serviços por pessoa singular obedece aos seguintes regimes de contratação: geral, no qual pode participar no concurso público todo e qualquer interessado, desde que reúna os requisitos de qualificação, e excepcional, com as seguintes modalidades de contratação:
concurso de pequena dimensão, concurso limitado, ajuste direto, cotação. A prestação de serviços de consultoria obedece aos seguintes regimes de contratação: geral, onde após a primeira seleção, a contratação poderá ser realizada na base de uma lista de 3 a 6 consultores que tiverem manifestado o seu interesse em prestar os serviços descritos. A seleção final do consultor baseia-se na qualidade e no preço da proposta apresentada para a prestação de serviço de consultoria ou excepcional, com as seguintes modalidades de contratação: melhor qualidade de proposta técnica, melhor proposta técnica dentro dos limites do preço máximo pré-estabelecido, menor preço para contratação de serviços com padrões existentes ou rotinas estabelecidas, qualificações do consultor para pequenos serviços de consultoria, ajuste direto, aplicável somente em circunstâncias bem definidas, ou seleção de pessoa singular, quando a experiência e as qualificações da pessoa são os principais requisitos. Para a adoção do regime excepcional, é obrigatória a fundamentação por escrito pela UGEA e a autorização do Presidente do Conselho Municipal. Resumindo, a eficiência e eficácia das atividades depende de termos as pessoas certas no lugar certo, tanto no recrutamento interno quanto no recrutamento externo. É preciso executar um processo de seleção cuidadoso para identificar e escolher os candidatos mais bem alinhados com o perfil desejado. O processo de seleção estabelece a melhor relação possível entre o que o cargo requer, ou seja, os qualificadores profissionais e a descrição de tarefas, e o que os candidatos podem oferecer. Isto implica a comparação da qualidade do perfil dos candidatos em relação aos requisitos exigidos pela posição, cargo ou função, que deve através de avaliação e verificação do currículo académico e profissional, avaliação escritas, orais ou práticas, a depender do cargo a ser exercido, e entrevista. O processo de recrutamento e seleção do indivíduo para um lugar do quadro de pessoal completa-se com um ato administrativo de provimento por nomeação provisória que será abordado na sessão seguinte. Por fim, não devemos esquecer a importância do equilíbrio de género no recrutamento. Dados oficiais dão conta que apenas cerca de 40% dos funcionários e agentes do Estado são mulheres. Os gestores de recursos humanos podem reduzir a disparidade de género ao incentivar a participação de mulheres e homens para cada uma das vagas, afastando-se das ideias pré-concebidas que todos temos sobre género e profissão.